És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, és o Alfa e Ômega. Graças a Deus. Jesus, fala conosco, porque o teu nome é maravilhoso, seu nome é santo. Benditas são suas misericórdias, Pai. Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Quero dizer da minha imensa alegria, meu Pai, de poder estar aqui nesse momento orando, buscando a Deus, crendo que o Senhor está conosco, crendo que a Tua presença, ela já é viva. Quero te agradecer também pelo momento especial a qual eu estou voltando agora. Acabei de dirigir o nosso culto de campanha do segundo dia. A igreja estava abençoada, fervorosa, e eu quero te agradecer por isso. Quero te agradecer pela noite de ontem, que foi de uma maneira assim muito linda. E eu quero te agradecer porque eu já posso estar sentindo um avivamento no meu coração. E eu quero te agradecer pelo monte, pelos períodos de oração que fizemos antes de iniciar essa campanha. E o povo está lá na igreja nesse momento, buscando ao Senhor, encerrando o segundo culto. E estão se preparando para ir para o monte. Eu terminando essa live, vamos estar em oração e crendo que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. E quero colocar esse espaço de segunda e quarta-feira para que eu possa fazer a mesma oração que eu estou fazendo no culto, para abençoar meus irmãos que por algum motivo não estão podendo estar lá. Então, em nome do Senhor Jesus, os guarda, os mantenha e faça deles homens e mulheres abençoados para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu venho também aqui nessa noite, Pai, pedir pela vida de algumas pessoas que durante essa programação estão sempre me pedindo oração em causas especiais, e eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Deus que tem trazido resposta para essas pessoas. O Senhor tem trazido resposta para essas famílias. Pai, nós já temos testemunhos, pessoas contando testemunhos, pessoas falando do teu amor, falando da tua graça, falando da tua misericórdia. E eu só posso te agradecer porque a alegria de poder saber que o Senhor é Deus que responde, que o Senhor é Deus que faz as coisas acontecer. E eu quero nesse momento, nessa noite, pedir ao Senhor que todas as pessoas que estão pedindo oração, todas as pessoas que estão levando pedidos de oração na igreja, que estão fazendo pedidos aqui através dessa programação, que o Senhor os alcance, que o Senhor chegue até eles de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem feito coisas que ninguém poderia fazer. Pai, nós fazemos a nossa parte, oramos, profetizamos, acreditamos nas promessas do Senhor, nas coisas que o Senhor tem nos revelado, nas coisas que o Senhor tem nos mostrado, e nós temos aberto a nossa boca com fé, crendo, usando sempre a Bíblia como nosso alicerce, como as rochas profundas do nosso conhecimento e da nossa voz, Pai. E eu quero
profetizar já nesse momento que as pessoas que estão ouvindo agora, que vão pegar a programação andando e vão estar assistindo e ouvindo amanhã ou em outro tempo, Pai, que o Teu Espírito Santo alcance eles com a Tua palavra de uma maneira forte, de uma maneira santa, de uma maneira, Pai, que não há nada que possa impedir o Senhor de agir. Operando Deus, quem impedirá? Eu peço essa palavra profética sobre meus irmãos, sobre minhas irmãs, sobre as autoridades, meu Pai, do nosso ministério, sobre as autoridades eclesiásticas, meu Pai, das igrejas brasileiras, que o Teu Espírito Santo os abençoe, os guarde, livre-os de ciladas, livre-os, meu Pai, de tropeços, e que Teu Espírito Santo os guarde, ilumine a mente deles, dê a eles revelação, dê a eles, meu Pai, a visão das coisas do Teu reino, conforme a Tua vontade e o tempo certo. É o que eu te peço, Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que bom poder estar aqui com vocês de novo. Perdão, nós estamos nessa campanha já no segundo dia, e orando 3 vezes ao dia, 3 vezes no culto e orando no monte também. Já no primeiro dia eu já estou sentindo a voz, né? Mas Deus é que sabe, é Deus que cuida da gente, né? Eu não vou deixar de falar o que eu tenho para falar por causa disso, amém? Mas eu quero dizer para você que é motivo de alegria estar aqui com você. Apesar de toda essa correria, eu saí, eu acho que 10, 15 minutos antes de terminar o culto, porque na nossa igreja o culto acaba 9 horas em ponto. 9 horas em ponto acaba o culto. E aí um pouquinho antes do culto eu saí e vim aqui fazer essa live com vocês por causa desse compromisso que eu tenho. Tem algumas pessoas que são de outras cidades e que gostam de assistir essa programação, se sentem bem assistindo essa programação e estão fazendo campanhas de oração comigo através dessa programação. Então é motivo de alegria poder estar aqui, apesar de toda essa correria, amém? Então eu não vou ficar falando de campanha, porque tem pessoas que não estão na campanha, e esse programa não é para divulgação da campanha, mas para nós estarmos falando da glória de Deus, da palavra de Deus, e eu quero muito, em nome de Jesus Cristo, compartilhar isso com você. Deus, desde manhã, Deus me trouxe uma palavra para meditar no coração, e eu que dirigi o culto nessa noite, e o Senhor não me despertou para falar essa palavra lá no culto, e eu pude entender que essa palavra estava sendo reservada para esse momento nosso aqui, para esse momento em que eu tenho com você, de poder ministrar uma palavra, poder ministrar uma visão das coisas de Deus que tem passado pelo meu coração, que com certeza espero eu que seja de bom proveito para a tua vida em algum momento, amém? Então eu quero nesse momento já deixar aqui minhas saudações, né? Para esse povo lindo que está aqui com a gente, em nome de Jesus. Está aqui o pastor Lucivaldo, lá do Itamaracá, onde nós sempre compartilhamos também campanhas. Quando ele não está pregando aqui, nós estamos pregando lá, e assim vai, e Deus vai agindo. Quero mandar um abraço ao pastor Lucivaldo, uma pessoa muito importante também no meu ministério, amém? Que Deus te abençoe, querido, alegria poder tê-lo aqui. Também está o pastor Ortega, que está lá na igreja assistindo o término do culto, está assistindo eu aqui também, pastor Ortega, pelo amor de Deus, ou o culto já acabou aí também, né? Um abraço, querido, até mais tarde no monte. O Ramon também está conosco, amém? Que Deus te abençoe, Ramon Vitor, que Deus abençoe você, meu querido. Pastor Fábio também está lá no culto, ou no final do culto, está assistindo também, ou colocou a entrada dele aqui. A irmã Samira, beijo, irmã Samira. Estamos orando pelo irmão Celso, por você. Eu sei que as coisas não tem sido fácil, mas às vezes não tem sido fácil para muitas pessoas, né? Mas eu quero deixar uma palavra aqui para você e para o irmão Celso. Nós, assim, no meio dessa campanha, nós ainda vamos aí ver vocês, porque nós queremos levar uma palavra profética para a tua vida e para a vida dele. E eu sei que Deus vai fazer, ao tempo certo Deus vai fazer e vai colocar a saúde dele nas mãos de Deus, que já está, mas vai trazer um milagre providencial para ele, amém? Manda um beijo para o irmão Celso, em nome de Jesus. Graças a Deus, nós estamos aqui
também com a Lourdes Cristal, do Paixão. Beijo, irmã Lourdes, que Deus te abençoe. Bom ter você aqui com a gente, amém? A Cleide está com a gente também, lá da igreja. Deus te abençoe, você, seu esposo, sua família. Tá o Rodrigo também me assistindo. Filho, manda um beijo pro meu netinho, pra minha nora querida, que Deus abençoe vocês. Aleluia. A Silvana, missionária Silvana, Deus te abençoe, irmã Silvana. Irmã Silvana, sempre quando ela posta alguma coisa no Facebook, ela me faz ficar parada, olhando para aquilo e pensando, meditando. Aí sempre vem mais alguma coisa a mais na minha cabeça, e muitas vezes fui iluminada por algumas coisas que ela escreveu e fui buscar conhecimento e encontrei, para a glória do Senhor. Deus tem te usado a favor da minha vida também. Que Deus te abençoe, amém, irmã Silvana? As postagens da irmã Silvana tem pouca visualização e também tem pouca curtida, porque as coisas que ela posta tá muitas vezes acima da compreensão da grande massa dos cristãos, e aí a gente acaba tendo que parar e pensar. E como uma vez eu parei e pensei e fui pesquisar e deu certo, eu aprendi com aquilo, eu falei, bom, nem tudo que tem muita visualização e muita curtida é sinal de que é uma coisa boa, amém? Então quero deixar aqui um abraço para você, querida, e para tua família também, amém? Paz, Lourdes, Deus te abençoe, viu? Bom ter você aqui. A Lilian tá com a gente. Lilian, eu quero ver você. A gente se via quase sempre e a gente se abraçava, né? Aparece pra gente trocar um abraço em nome de Jesus, amém? Amo você, tua família, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? A Dai também tá me assistindo. Dai, Deus te abençoe. Nós nessa campanha aqui, eu orando por você, você com a gente, e Deus fazendo milagres. Daqui a pouco você vai estar testemunhando. Você que tem vergonha de testemunhar lá na igreja com o microfone na mão, ora, de repente você se sai bem escrevendo, começa a testemunhar as coisas que Deus está fazendo na sua vida através das escritas aqui, da mensagem, e assim você vai divulgando as coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho acompanhado de perto, Dai, apesar de todas as suas provações, apesar de todas as dificuldades que você já passou, e às vezes passa em alguns momentos, Deus já fez muito e continua fazendo muito na tua vida. Então aproveita aí, já que você não consegue contar no altar, conta aí, pra gente ir sabendo cada dia um pouquinho mais da tua história. A Bia tá aqui com a gente. Bia, que Deus te abençoe, amém? Deus guarde você. A Bia também é uma menina que tem uma boa palavra, amém? Quando você precisar de um conselho, entra aí no Face da Bia, amém? Ela vai estar sempre podendo te atender e te dando uma palavra de inspiração aí pra tua vida, amém? Glória a Deus. Está aqui de novo o pastor Sival dizendo oh, glória, aleluia. A Lúcia Gomes está comigo aqui direto, amém? Glória a Deus. Beijo, Lúcia, que Deus te abençoe grandemente, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. A Samira está aqui, sempre junto, falando alguma coisa, né? Boa noite, missionária. Deus abençoe sempre sua vida ricamente. A Samira, eu tenho um testemunho da Samira também muito importante. Quando minha sogra ficou internada, no meio, ela entrou internada, deixa eu me ver aqui, eu acho que foi final de, passou o aniversário do Fábio, acho que uns 10 dias depois, novembro, ela internou e ela saiu dali só para glória, só para a presença de Deus. Então ela passou, eu acho que de 3 meses e meio a 4 meses dentro daquele hospital Rosa Pedrociano. Sendo que os 10 primeiros dias ela estava consciente, estava esperando cirurgia, fazendo algumas reparações na saúde para poder enfrentar uma cirurgia cardíaca. E você que precisa passar por uma cirurgia cardíaca, não fica com medo, amém? Deus é na sua vida. Não estou contando isso para amedrontar ninguém. Minha sogra tinha muitas comorbidades, a situação dela era uma situação muito delicada e ela já tinha uma idade avançada, muito avançada, né? Já estava entrando aí nos 79 anos e já era uma idade, e não era, às vezes tem pessoas que você conhece que tem 79 anos e tem uma saúde transbordante. Minha sogra sempre foi fumante, desde muito nova, né? Desde os 16 anos de idade ela fumava, bebia muito, era uma pessoa muito ativa socialmente, noturna. Então minha sogra teve uma vida muito baladeira lá em Salvador, muitos carnavais, né? Era uma vida completamente diferente do normal, amém?
Então, quando a minha sogra entrou lá, a irmã Samira, ela era uma pessoa... O Fábio visitou a minha sogra todos os dias. Todos os dias. Quem trabalha naquela entrada do hospital sabe disso. Todos os dias ele estava lá e não era só uma vez por dia, não. Quem trabalha lá, que é da nossa igreja, sabe. Ele ia 2 vezes por dia e tinha momentos que ele ia 3 vezes ao dia ver ela. Amém? Missionário, era sentimento de culpa? Não. Era porque o Fábio é assim mesmo, amém? Se alguém precisar de uma visita no hospital, ele vai. Se precisar fazer campanha no hospital, ele faz. Então faz parte do ministério dele. Então a Samira trabalha lá, né? Trabalhava lá. E a Samira esteve esses 4 meses. E a gente sempre lembra disso, viu, Samira? Nós sempre lembramos disso, que você dava um jeito de passar lá naquele quarto e você estava sempre ali orando e tinha notícias de bastidores para nós, e a gente não vai esquecer isso, amém? Que Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Tínhamos também a Rosângela, né, que também fazia isso, que é cunhada da Samira, e o povo que sempre esteve ali nos bastidores sabendo o que estava acontecendo, e eu louvo muito a Deus por isso, amém? Tá conosco também aqui a Jussara Paixão, amém? Beijo, querida, ela que é lá de Dourados, Deus te abençoe, tá cada dia mais linda, amém? Tá aqui o pastor Ortega dizendo, missionário, já acabou o culto, nós estamos indo pro monte, amém? Glória a Deus. Tá conosco aqui também a pastora Luci Sá Marquesan, eu acho que é de Goiás, né? Goiás ou Minas Gerais? Acho que é de Goiás. Deus te abençoe, pastora. Para mim é uma alegria tê-la aqui, amém? Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Quem sabe um dia Deus não proporciona a tua vinda para esse lugar, trazer uma palavra maravilhosa para o nosso coração, porque já vi algumas lives, não, algumas apresentações suas, alguns comentários, e eu gostaria muito de tê-la aqui. Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Tá conosco também a Mari, amém? Beijo. Já acabou o culto, já estão indo lá pro monte, amém? A irmã Mari, que é a esposa do pastor Ortega, tá aqui com a gente, aleluia. O Alessandro Alves Ferreira tá nos assistindo, a Samira mandando um abraço, um beijo. A Valdice tá com a gente aqui também, glória a Deus, Deus te abençoe, Valdice. Alcione, Teodoro, amém, irmão, que Deus te abençoe, viu, querido? Glória a Deus, aleluia, tá aqui conosco, quem mais? O Fábio Júnior, meu Deus, o Fábio Júnior está me assistindo, eu nem sabia que o Fábio Júnior tinha se convertido, tô brincando, viu, querido? É claro que eu tô brincando, né? Deus te abençoe, viu, querido? Pra mim é uma alegria poder tê-lo aqui assistindo a gente, em nome de Jesus. A Silvia Ana tá aqui conosco. Silvinha, Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida. Às vezes eu vejo algumas coisas no Facebook, vejo que Deus tem sido bom com você também, que Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. O irmão Fábio Júnior é lá de Goiânia, de Goiás, amém? Deus te abençoe, querido, foi uma brincadeira, tá, irmão? Não repara não. Tá conosco também a Vani, Marcelino, Deus abençoe, beijo pra você, querida, para tua família, a pastora Luci é lá de Goiás, amém, que Deus abençoe. A Silvia Soili Capelo, minha prima querida, que Deus te abençoe, prima, Deus guarde a tua vida, tua família, tuas filhas lindas, teus netos, amém, que Deus assim continue abençoando muito vocês, amém, em nome de Jesus. O Ed tá comigo, o Ed é o que gerencia minhas mídias, começou a mexer com as minhas mídias agora, que Deus abençoe ele em nome de Jesus Cristo. A Leilinha tá conosco, tava agora com a gente no culto, que Deus te abençoe, Leila. A Eunice tá conosco também, paz querida, que bom tá aqui com vocês, viu? Com você em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O Celso tá mandando um beijo pra mim, outro, querido, em nome de Jesus. Bom, eu quero compartilhar com vocês isso que eu falei pra você, que Deus falou no meu coração no dia de hoje. Como eu disse para vocês, eu abri o culto da nossa campanha nesse segundo dia, e Deus não me despertou para comentar naquele momento o que Deus tinha colocado no meu coração de manhã. Então eu pude entender que o que Deus estava revelando no meu coração, estava ardendo no meu coração, era para compartilhar com você aqui nesse momento. E, queridos, isso tudo aqui, eu quero que você entenda. Hoje mesmo eu estava conversando com o Ed, que é o Edmar, que ele é o ministro de louvor lá da nossa igreja, que cuida dos vídeos, ele que faz corte, ele que vai começar a editar, fazer as coisas para mim nesse meio. Eu disse para ele, falei, Ed, eu quero as coisas bem simples, filho.
não tenho desejo nenhum de que isso aí, só se Deus, isso não é falsa humildade, quem me conhece sabe disso, quem me conhece sabe disso. Então eu pedi para ele, falei, eu quero coisas simples, eu quero estar aqui pregando a palavra de Deus, eu quero que o alvo seja esse, eu não tenho interesse que tenha nenhum efeito enquanto eu estiver falando, eu não tenho interesse, quero só que coloque o nome embaixo da igreja, porque às vezes a pessoa, Deus me usa para falar com essa pessoa e ela tem um desejo de receber uma oração de Deus através da minha vida e muitas vezes essas pessoas não são tão ligadas a Deus e no primeiro momento essa ligação passa a ser muito forte entre eu e essa pessoa, até que eu consiga levá-la através da palavra de Deus, através da oração, através do aconselhamento, do discipulado, dizer para essa pessoa, olha, o caminho é Deus, busque a Deus, e quando você precisar de alguma coisa eu vou ajudar você em oração. Então é muito comum que tem pessoas, e eu quero muito simples, eu quero ser acessível às pessoas, então eu quero tudo muito simples. E eu quero dizer para você que se você puder compartilhar esses vídeos, eu sei que eles são longos, amém? Eu sei que eles são longos. Eu sei que às vezes a pessoa abre ele e fala, pô, 1 hora de palavra, meu Deus do céu, 1 hora de palavra, quem que vai aguentar ouvir 1 hora de palavra? Às vezes a pessoa nem vai no culto porque é 1h30 de culto, aí vai pegar uma live para assistir 1h30, às vezes a pessoa não consegue fazer isso. Por isso que toda pregação que eu estou fazendo, todo momento que eu estou tendo de palavra aqui dentro dessa 1 hora que eu estou com vocês, o diácono, o ministro de louvor Ed, ele vai estar cortando alguns pedaços para fazer videozinhos mais curtos, para que você possa, dentro do que você está ouvindo, pegar um desses trechinhos e mandar para alguém por WhatsApp, amém? Para que essa pessoa ouça a palavra. Isso aqui não é um trabalho, eu falo da igreja, por que eu ponho o nome da igreja e eu falo às vezes sobre a igreja? Porque é importante que a pessoa que está ouvindo, ela saiba que não é nenhuma pessoa aventureira que está falando com ela. E eu quero que a pessoa que está compartilhando isso com uma pessoa querida, de apreço a ela, entenda também que essa pessoa que ele está compartilhando não é uma aventureira. Não é uma pessoa que está usando esse momento aqui para ganhar dinheiro ou para qualquer coisa assim. Ou para ficar famoso. Primeiro que eu nem tenho estilo de famosa. Não vinga. Não vinga. Então o que acontece? A pessoa tem essa consciência. Por isso que às vezes na pregação, ou em algum comentáriozinho, eu toco no assunto da igreja. Eu falo a respeito do meu esposo, do meu filho, que eu só tenho um filho, falo de alguma coisa da minha nora, porque eu quero que a pessoa entenda que tem uma vida aqui por trás. E a pessoa que puder usar esse momento de evangelismo, quando ele passar isso para frente, ele ter certeza do que ele está passando. Que não é uma ministração sem compromisso, amém? Uma ministração de modismo. Isso é algo que já foi orado, foi preparado. Eu tenho 7 anos seguidos fazendo programação de rádios aqui na nossa cidade. No começo, há 20 anos atrás, eu comecei a fazer programação de rádio e na época não tinha concessão. A rádio ela passava, pessoas me ouviam lá no interior do Mato Grosso do Sul, porque a rádio não tinha separação por regiões, em ondas médias, ondas altas, não sei como que funciona muito bem isso, mas naquela época não era. Então, através desse ministério, eu viajei em muitas cidades, preguei em muitos lugares, independente da igreja ser a minha, que desde a conversão é Brasil para Cristo. Então, eu quero que você tenha confiança em compartilhar esse material, para que essa pessoa possa receber essa palavra com a confiança de que o Espírito Santo está nesse negócio. Apesar da minha simplicidade, da minha pouca capacidade de interpretação poderosa de Deus, porque Ele tem muito para nos dar, para nos dar conhecimento, mas eu acredito que Deus nos colocou aqui unidos por um propósito. E eu tenho orado para estar aqui com vocês. E essa palavra que Deus me deu foi algo assim que foi muito forte no meu coração. E eu quero compartilhar ela com você. Antes eu gostaria de fazer um momento de oração e pedir a Deus que
essa palavra chegue no teu coração de uma maneira especial, que você possa entender que você não está nessa live nesse momento por acaso. Você não é uma pessoa que vive dias de por acaso. Deus, Ele está trabalhando na tua vida. Talvez você diga, mas talvez você fale para mim assim, missionário, eu vou repetir Gideão para a senhora. Ah, vou repetir Gideão, porque onde está o Deus, então, que diz que está me olhando, que está cuidando de mim, que é Deus dos meus pais? Porque Gideão estava lá, numa situação, apesar de ser uma situação encorajadora dele, de estar lá amassando o trigo naquele lagar, num lugar que não era apropriado para isso, para fugir dos inimigos, quer dizer, tendo que viver oculto, e o anjo chega até ele, conversa com ele, e ele diz, mas como que Deus está no propósito? Né? Se Deus é comigo, o que eu estou fazendo aqui desse jeito? Arrebentado, cheio de problema, sabe, vivendo uma vida medíocre. Quando eu digo vida medíocre, eu não estou querendo te oprimir ou dizer algo no pejorativo para humilhar. Às vezes nós temos tanto para receber de Deus, nós temos tantas promessas de Deus, nós temos tantas revelações que Deus já nos deu, o Senhor já nos alcançou com tantas profecias, quantas pregações nós escutamos e o nosso espírito testificou de que aquela palavra era revelada para nós. Aquela palavra, ela era para nós, era como se não tivesse mais ninguém dentro daquele ambiente, seja no ambiente da nossa casa, num culto no lar, numa célula, não interessa. Quando Deus abriu a boca através da revelação da palavra dele, a gente sentiu que era para nós. Ora, se nós sentimos que é para nós, então nós não chegamos naquele lugar à toa, foi o Espírito de Deus que nos levou ali. E o interessante, sabe o que é? Eu vou te dizer qual é o interessante. O interessante é que nós, sabendo de todas essas maravilhas e termos dentro da nossa alma, na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa razão, de que o Senhor nos chamou, sim, passaremos por tribulações e perseguições, mas o Senhor nos chamou para uma vida em abundância, uma vida cheia da abundância dele, uma vida para experimentar a graça dele, meu Deus. E de repente a gente se vê no meio de uma tribulação, no meio de um problema, e de repente você escuta alguém dizendo, olha, Deus é com você. E aí você diz, como Gideão disse, poxa, quando falou Deus é com você, Gideão se lembrou do quê? Se lembrou lá de como Deus livrou aquele povo, mas não se lembrou de como aquele povo estava. Não se lembrou de como aquele povo estava. Oh, cadê o Deus de todas aquelas maravilhas? Né? Mas o que antecedia aquela presença miraculosa, aquelas ações maravilhosas de Deus, aquelas ações tremendas de Deus que trouxeram tremendo livramento, tremenda graça e poder de Deus? O que antecedia? Uma grande tribulação, um grande problema. E veio essa palavra no meu coração e dizia, e o Espírito Santo dizia muito forte em mim, momentos difíceis exigem atitudes difíceis. Nós precisamos ter atitudes difíceis no momento. Olha, eu fico imaginando Gideão, eu não sei porque, eu meditando nessa palavra, eu não pensei em Gideão. Essa palavra estava vindo muitas outras coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse pouco tempo que nós temos, mas que é suficiente para esse momento. Quando nós olhamos para esse momento de Gideão, olha que interessante, ele naquele encontro com o anjo, quando o anjo diz para ele, olha, eu sou contigo, vai nessa força. Você conhece o texto, né? Está lá em Juízes 6. Não sei se é Juízes 6, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá lá em Juízes, no livro de Juízes. Você vai encontrar, senão eu vou perder algum tempo aqui, você procurar Juízes, você vai encontrar a história de Gideão. Ela não é uma história longa, uma história ali que dá para você fazer uma leitura nessa noite e compreender melhor o que eu estou dizendo para você. A palavra de Deus diz que Gideão, ele está no meio de uma tribulação, e a tribulação dele era muito peculiar para os dias de hoje. Gideão, ele estava trabalhando, ele tinha a sua lavoura de trigo,
ele tinha a sua prosperidade, ele tinha a sua vida cotidiana normal. Mas aí o que acontece? Dias maus vêm. E o interessante é que no Antigo Testamento todo, você vai perceber que no Antigo Testamento toda a tribulação que eles passavam, ou 99,9%, se é que eu posso usar uma porcentagem para isso, se é que é conveniente, mas você vai perceber biblicamente que todo o problema que eles passavam a ter antecedia uma falta de adoração, uma falta de rendimento em gratidão a Deus. Porque o que acontece, queridos? Por que os textos bíblicos do Antigo Testamento os profetas dizem assim: vocês se esqueceram de mim? A Bíblia diz que os profetas falavam em nome de Deus, dizendo: olha, o Deus de Israel se queixa porque vocês se esqueceram dele. O que é se esquecer de Deus? É parar de lhe ser grato. Quando nós deixamos de agradecer a Deus por tudo, o que acontece? Nós estamos esquecendo do que Deus já fez. Nós estamos esquecendo do que Deus já fez. E Deus, ele vai se distanciando da gente. Ele vai se distanciando da nossa vida. E é inevitável. Quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos um vínculo de adoração. Nós perdemos o vínculo de gratidão. Missionário, eu tô afastado dos caminhos do Senhor. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora, me assistindo agora, vai dizer para mim assim, ou tá pensando no fundo da sua alma, porque a gente tem essa mania de quando o Espírito Santo está dizendo nossa falha, ou está mostrando algum problema que está conosco, e não com outras pessoas, mas está conosco, nós tendemos a dar uma desculpa, semelhante a essa que eu vou especificar para você agora. De repente você pega e diz assim, eu digo assim para você: olha, você pode estar passando por algumas coisas nesse momento, porque você se afastou de Deus, e você se afastando de Deus, você deixa de dar glória, você deixa de agradecer. Aí você pode estar pensando aí, mas missionário, ou pensando com você: não, eu não estou realmente ativa, né, na igreja, indo lá adorar em comunhão, vivendo o reino com os meus irmãos, tudo, mas olha, eu sou grato a Deus, eu lembro das coisas boas que Deus me fez. Você pode falar isso, mas a tua vida às vezes não corresponde a isso, não no que você está passando, mas na reclamação que você faz. A reclamação que você faz, a murmuração que você profere, o que vai fazer? Vai fazer com que você tenha nos teus lábios: não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, realmente Deus é Deus maravilhoso, Deus grande. Meu problema não é com Deus, meu problema é com aquela igreja, o meu problema é com o evangelho de hoje. Você vai colocar muitas coisas, e quem estiver te ouvindo, não estou falando do Espírito Santo, estou falando das pessoas que estão perto de você, porque o Espírito Santo ninguém consegue esconder nada. Aí você pode estar falando e alguém está dizendo: é verdade, puxa vida, como que a igreja não foi chamada para salvar pessoas? E como que faz uma coisa dessa com a irmã? Como que faz uma coisa dessa com o irmão? Poxa vida, isso não é certo, isso não está certo, não é verdade? Aí a pessoa fica ali: eu amo Deus, não tem nada a ver. Acontece alguma coisa? Glória a Deus, ai, obrigada Jesus. Isso é o que está saindo pelos lábios. Talvez esteja lá no fundo da tua alma, mas o que leva em conta é a maneira em que você reage no meio das suas lutas, no meio das suas provas, talvez por falta desse reino, de viver esse reino real, que é estar ali junto com teus irmãos na igreja, escutando muitas vezes os pedidos de oração, percebendo que a vida não está fácil para ninguém, mas aqueles irmãos não desistem, e ao mesmo tempo que vocês viram eles pedindo oração, vocês também ouviram eles agradecendo, porque ou Deus respondendo ou não respondendo, Deus continua sendo Deus. E aquilo começa a te contagiar, te animar, e você começa a compartilhar determinadas experiências, e você vai tendo esperança no teu coração.
Viver o reino em comunidade, viver o reino na igreja, faz com que a gente tenha esperança. Porque nós estamos mais perto daquela palavra, nós estamos mais perto das revelações de Deus. E a gente também tem uma revelação no altar, que sempre vai estar com a pregação, nos revelando lá no nosso banco quietinho, e você vai falar, puxa vida, hoje eu passei por isso. E é uma prova de que Deus estava com você de manhã, estava com você de tarde. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Sabe, às vezes você, estando em comunhão, vai um irmão lá, dá uma palavra, e quando você escuta aquela palavra, você fala, meu Deus, será que esse irmão sabe o que está passando comigo? E você vai recebendo alimentos diários, você vai recebendo alimento, você vai recebendo força. Você está no meio do fogo, você está no meio das brasas vivas, você está sempre ouvindo uma palavra ali, não tira esse choro dos teus olhos, da tua vida, porque Deus vai te fortalecer e você vai sendo alimentado. Deus te trouxe para uma comunhão para que você seja alimentado. Às vezes a gente não olha para o altar, às vezes a gente não olha para as pessoas que foram preparadas para te servir. E a gente às vezes fica olhando para o lado e às vezes o olho nosso vai olhar para pessoas que às vezes não foram separadas por Deus para cuidar de nós em determinados momentos da nossa vida. Muito pelo contrário, às vezes foram separados pelo próprio inimigo para serem a tua prova. E aí você não olha para aquelas pessoas que estão ali profetizando, orando por você, e você se chateia, porque no momento que você está triste, no momento que você está abatido, no momento que você está indo lá na igreja, você acaba olhando para os lados. E você deixa de ser contemplado pelo Espírito Santo de uma maneira em que a gente possa te ajudar, em que a gente possa dar uma palavra profética na tua vida. E aí você chega num estágio de afastamento que você começa a murmurar muito, você começa a reclamar muito, e aí você não passa a ver só o problema, você começa a questionar Deus. E essa conversa de questionamento, cada pessoa tem um modo de questionar a Deus. Se eu for fazer uma lista de profetas, de que maneira eles questionavam a Deus, você vai identificar personalidades muito diferentes, mas que quando você for analisar o texto, for analisar o comportamento daquela pessoa em relação àquilo que ele estava requerindo de Deus, estava murmurando em Deus, não em oração, mas refazendo sua reclamação. O que por um lado é muito justo, porque se tem alguém que a gente pode entrar na presença e ser quem a gente realmente é Deus, mas nós vamos entender que as nossas reclamações elas serão infrutíferas se nós não tomarmos o seguinte passo. O passo do amanhã. Se nós não tomarmos esse passo, a nossa vida, essa murmuração não vai mudar. E quando nós olhamos para a história de Gideão, a gente vê no texto muito bem explicado isso. Que Gideão estava vivendo, ele tinha a profissão dele, ele tinha um meio por qual sustentava a vida dele, ele tinha um meio a qual sustentava a família dele, ele vivia, ele tinha como conseguir viver, ele tinha ministério social, ele era uma pessoa que tinha sua função. Mas isso lhe foi tirado, e havia um motivo para isso. Na aldeia, o afastamento da família de Jeremias, de Gideão, olha, eu estou confundindo, a família de Gideão, ela chegou ao ponto de ter sobre a guarda do patriarca deles, do homem maior, a obrigação de cuidar de um Deus estranho, de cuidar de um boi, que era uma estátua, que era o Deus daquela região. E olha que coisa, esse boi não estava nos cuidados de qualquer um, mas estava nos cuidados do superior, mentor de Gideão, que era o seu pai. Tanto é que quando as pessoas queriam matar Gideão, porque Gideão tombou o boi, destruiu aquele boi, o pai disse não. Se alguém tiver que tocar nele, que toque
o Deus estranho. Mas vamos ver, se foi Deus que mandou, ele prevalecerá. Se não foi, ele morrerá. Porque o pai de Gideão sabia quem era Deus daquela tribo. Talvez o pai de Gideão, quando colocou aquele boi lá, estava igual Arão, quando foi lá e construiu aquele bezerro de ouro, porque Moisés demorou muito para descer. E de repente, poxa, não tem uma presença aqui. É inevitável quando nós não estamos vivendo a comunhão do reino, que foi determinada pela Bíblia. Há um modelo na Bíblia de comunhão. Quando nós não participamos dessa comunhão, eu tenho alguns amigos católicos que me assistem. Tem uns que me assistem no outro dia, me mandam, nossa, que palavra missionária. Teve uma pessoa que estava me assistindo, uma pessoa católica, que era amiga de uma outra católica, que falou, nossa, missionária, quando você estava falando que já fazia dias que, tem pessoas que faz dias que não vão na igreja, não vão na missa, meu Deus, eu senti tanta vergonha. Aí ela compartilhou comigo, e eu disse, eu posso contar esse testemunho para os meus irmãos na igreja? Pode contar sim. E ela já não é muito senhorinha, mas ela já tem seus 60 anos, mas muito cheia de vida. E ela disse que já fazia meses. Ela falou que ela não queria nem contar, porque ela não sabia se fazia meses ou ano que ela não comungava. E que aquela palavra despertou ela. Falou, não, eu preciso ir. Aí eu disse, olha, se você quiser me conhecer melhor, ainda estendi o convite para ela. Falei, olha, se você quiser me conhecer melhor, saber como que é os nossos cultos, né? Vem e vai ser um prazer. Eu falei, eu já visitei a igreja católica, né? E você já visitou uma evangélica? Ela disse que ainda não. Eu falei, um dia visita, né? Vai ser uma bênção, compartilha. E aí você vai poder dizer que tem amigos evangélicos também. E a gente começou a rir muito. Então, tem pessoas que estão desligadas da igreja completamente. E não é estranho ver que essas pessoas botaram um bezerro dentro das suas casas. Colocaram um boi na sala das suas casas. E aquilo ali tem feito deles adoradores. Por causa daquele bezerro que eles colocaram na sala da casa deles, por causa daquele boi que eles colocaram na sala da casa deles, começou a tirar deles o desejo de Deus. Já pararam para pensar nisso? E a palavra de Deus diz, queridos, que quando o anjo fala com Gideão ele faz uma reclamação. Sabe, ele começa a lembrar como assim? Né? Eu posso fazer alguma coisa? Cadê o Deus dos meus pais? Aquele Deus de maravilhas. Porque é óbvio que se contava histórias do povo hebreu. Se contava histórias dos grandes homens de Deus até aquele momento da história. E o anjo viu naquele homem simples, de uma linhagem inferior, na visão de ser pequenos, né? Havia homens muito mais poderosos da linhagem eclesiástica, da linhagem hebreia, e de repente o anjo aparecer para ele. Não é interessante isso? Aí ele faz aquela reclamação dele, parece até um pouquinho de provocação, tipo assim, não sei se a palavra seria provocação, mas tipo assim, alguém chegar para nós agora, como eu cheguei aqui para você, e dizer assim, olha, para de reclamar, vai nessa tua força aí, acorda. Sabe, você tem disposição para ir acordar de manhã, para ir trabalhar, às vezes num emprego que você nem gosta, às vezes num emprego que pode tirar até a tua vida, porque, queridos, isso não é profecia do diabo nem nada, mas a maioria das pessoas morrem na rua. A maioria das pessoas morrem fora de casa. Quer dizer, Gideão estava lá todo cheio de pique,
estava lá todo cheio de força para ir para malhar, para malhar aquele trigo, numa condição extraordinariamente perigosa e numa condição extraordinariamente desanimadora. Desanimadora, porque tudo que ele plantava, porque os inimigos de Gideão eram como gafanhotos, e eles não iam lá matar os hebreus que estavam lá da tribo de Gideão. Não, eles não faziam nada, eles não são bobo. Eles esperavam Gideão plantar, eles esperavam, primeiro, esperava chegar a época da plantação do milho, do trigo, eles esperavam ele arar a terra, não tinha problema. Gideão não encontrou problema nenhum para arar a terra, não encontrou problema nenhum para plantar a semente, não achou problema nenhum para que enquanto a semente crescia. Os inimigos de Gideão não estavam nem aí para esse período. Esse período não era interessante para os inimigos de Gideão. Muito pelo contrário, Gideão, trabalha aí, filhão, trabalha aí tranquilo, de boa. Mas os inimigos vinham na hora da colheita. Vinham para roubar todo o esforço de Gideão. E ali Gideão estava vencendo muitos obstáculos. Estava tendo que buscar ânimo da onde não tinha. Sabe lá se não tinha momentos em que Gideão colhia aquele trigo antes do tempo? Nós não sabemos. Não sabemos se ele estava colhendo o que sobrou, pegando do chão o que sobrou. O texto não fala. Mas a Bíblia nos revela como estava o estado emocional daquele Gideão. Mas o Deus dos nossos pais fazia maravilha, coisa e tal, babá. Talvez eu, quando disse para você, você precisa voltar a orar, precisa voltar a buscar a Deus, precisa voltar a agradecer a Deus pelas coisas. Você diz, como? Olha a minha vida, olha quem eu sou o menor da minha família, ninguém liga para mim não, ninguém me ajuda não. Você está achando mesmo, missionário, Patrícia, que alguém me ajuda? Tô aqui, passando perrengue, tô passando minhas lutas. Meus irmãos não perguntam para mim se eu tô bem, não. Minha família querer saber se eu tô bem? De jeito nenhum. Tô aqui só Deus na causa. Foi isso que Gideão fez. Tá difícil. Sabe, eu sou o menor. Não dá. O que você está pedindo? Eu vou reagir como? A única coisa que eu posso fazer é vir malhar esse trigo escondido para não morrer. Estavam ali discutindo sobre a vida. Estava ele e o anjo discutindo sobre a vida. E a Bíblia diz que o anjo diz, vai nessa tua força aí. Não é nem da força de saber que Deus era o Deus dos pais, era o Deus todo-poderoso. Não, vai nessa tua força de indignação. Vai nessa tua força aí de reclamação que você está fazendo. Porque olha, Gideão, eu imagino isso não está no texto. Mas vamos dizer que eu fosse o anjo, tá? Vamos dizer que eu fosse o anjo que estivesse batendo um papo com o Gideão. Eu ia dizer para ele, vai nessa força aí que você está bravinho, que você está indignado. Porque olha, você acorda cedo para vir aqui malhar o trigo. Você sabe que pode vir um inimigo e te matar, mas mesmo assim você vai. Por que você não vai atrás do Senhor com essa força? Por que você não faz dessa tua luta diária uma entrega total para Deus? E era isso que o anjo estava dizendo para ele. Vai nessa tua força. Qual era a força que Gideão tinha? Era a força de um indignado. Era a força de um cara que era cheio de promessa de Deus. Era cheio das profecias e promessas para a linhagem dele.
para a tribo dele. Mas ele estava lá, no centro da adoração da família dele tinha um boi. Ele era uma geração que o Senhor escolheu para ser vitoriosa. Tanto é que todas as vezes que eles se dobravam em arrependimento a Deus, eles venceram batalhas que eram impossíveis vencer. Mas Deus não mandou eles ir naquela força do passado, porque aquela força do passado que ele tinha em memória não fez nada por ele. Não fez nada por ele saber que Deus já tinha feito, que Deus já tinha sido com ele, que Deus já tinha sido com seus antepassados, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Aquilo não estava sendo a força dele. Por isso ele estava naquela condição, sendo que ele era uma pessoa que podia estar mudando a história. Aquela força indignatória que ele tinha de acordar aí escondido, ele podia ter feito um grupo para se levantar contra essa tirania. Porque as lembranças que ele tinha era de que Deus era tremendo, de que Deus ele era Deus terrível contra os inimigos. Mas ele pegou toda aquela indignação para dizer, eu sei dessas promessas. E aí eu vejo que momentos difíceis exigem atitudes difíceis. Gideão teve que tomar atitudes difíceis demais. Mas ele foi na indignação. E ele foi depois das provas que ele obteve de que era Deus que falava com ele. E eu quero que nessa noite, você que está ouvindo, faça a prova de Deus. É Deus que está falando com você. É Deus que está lhe dando uma direção. A palavra de Deus diz que Gideão obedeceu aquele anjo e compreendeu que era importante lembrar quem era o Deus que estaria com ele. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus tremendo, o Deus grandioso, o Deus maravilhoso, forte, é Deus destruidor de todas as forças contrárias ao desejo dele. E estaria usando ele na indignação de estar sendo escravo no momento em que era para estar sendo cabeça. E Deus começa a exigir dele. Oh, glória! Deus começa a exigir dele que ele tome atitudes difíceis. E eu não quero entrar muito, porque senão daqui a pouco eu estou indo, o pastor Fábio não está aqui, ele está no monte, e ele aí não vai desligar a live. Aí quando vai ver, nós já estamos, ele vai chegar no monte 1h30 depois, nós vamos estar aqui. Não sei se você vai estar, mas eu vou estar aqui empolgada falando. Então eu vou me controlar aqui. A palavra de Deus, ela diz que Gideão começa a tomar algumas atitudes, gente, algumas atitudes que ia criar muitas confusões. Ia criar confusões que, se Deus não tivesse com ele, ele certamente morreria. Ele ia tomar algumas atitudes que certamente, se Deus não começasse a influenciar e a tocar na vida de outras pessoas para estar junto a ele, ele realmente morreria. E eu quero lhe dizer que quando nós começamos a tomar atitudes difíceis, mas orientados pelo Espírito Santo de Deus, aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de sentirmos sozinhos e os inferiores, e o tamanho do problema, ele começa a ganhar dimensão real. Você começa a perceber no desenrolar da história, você começa a perceber no desenrolar da história de Gideão, que ele vai passando de um homem experimentando essas coisas que Deus está fazendo com ele de pouquinho. Você vai vendo ele de pouquinho, vendo a grandeza de Deus, aleluia. Você vai vendo de pouquinho ele recebendo a presença de Deus e ele caminhando diante da presença de Deus. E você começa a perceber que ele não está sozinho, porque Deus, ele colocou um ânimo no coração de algumas pessoas.
Ele começou a colocar um ânimo na vida de muitos homens, mas muitos homens, queridos, foram contagiados por isso, mas eles não estavam preparados para a maneira em que Deus iria se manifestar. E ali Deus faz uma prova e separa muitas pessoas e deixa com Gideão somente 300. E ali está Gideão para enfrentar coisas difíceis, debaixo de exigências difíceis. Deus começa a falar com Gideão de uma maneira que ele tem que ter fé, ele tem que acreditar 100% em Deus, porque o que ele vai enfrentar é muito maior do que ele. Não pense você que porque ele foi escolhido por Deus, a luta que ele vai lutar, ela vai diminuir. Não, é Deus que vai fazer de Gideão grande. E essas coisas a gente precisa entender. Essas coisas nós precisamos entender. Às vezes nós passamos por muitas coisas na nossa vida. Talvez você que está me assistindo agora, você era uma pessoa no teu passado. Muitas pessoas me conhecem intimamente, sabe das provações que eu passei. Aos 16 anos eu estava na prostituição, estava usando droga. Eu engravidei do Rodrigo, meu menino hoje tem 30 anos de idade. Hoje ele está casado, eu tenho um neto lindo, uma esposa abençoada. E nós tivemos uma família, mas o meu passado foi um passado muito difícil. Foi um passado marcado por muitas coisas. Foi marcado, quem já viveu no mundo da prostituição sabe. A pessoa que vive no mundo da prostituição, ela não tem autoestima. É uma pessoa que está sempre vivendo de aparência. Quando está no oculto, está sempre chorando, está sempre ferido. Não é à toa que quando eu entrei na presença de Deus há 23 anos atrás, que o Senhor me resgatou, eu cheguei na presença de Deus com um índice de depressão muito grande. Muito grande. Meus momentos com Deus foram momentos muito difíceis de transformação e de libertação. Eu passei por um processo muito difícil de libertação. Deus colocou um homem abençoado do meu lado, que não me abandonou em momentos que eu merecia ser abandonada. E foi um processo difícil. E o Senhor, desde quando eu entrei na presença de Deus, com 6 meses na presença de Deus, o pastor já nos colocou como diáconos na igreja. E nós fomos ungidos ao diaconato. Com um ano nós estávamos como diáconos ainda cuidando de uma igreja. Porque o nosso pastor cometeu uma falha muito grande. E esse nosso pastor foi separado, foi afastado da igreja. E naquele momento na igreja não tinha ninguém para cuidar da igreja. Ou ninguém queria, porque isso faz tanto tempo, 23 anos atrás. Eu sei que como nós éramos pessoas que estávamos na rádio ajudando esse pastor, estávamos caminhando todos os dias no culto, tendo culto ou não tendo culto, nós estávamos lá na casa pastoral, orando, conversando, sendo discipulado, querendo estar presente com Deus. Quando acontece esse problema com esse nosso pastor, que a gente ama muito, mas foi o peso da mão de Deus na vida de pessoas que não querem conserto, muito pelo contrário, vão caindo no mesmo erro sempre. E de repente quando essa coisa acontece, a gente quase desviou. E é nessa hora que eu sempre lembro do pastor Sidney, que é lá do bairro da Popular, que eram pastores mais antigos na Brasil para Cristo. Nós ficamos perdidos. Nós amávamos demais o nosso pastor. Amávamos no passado porque eu estou contando aquela história daquele momento. O amamos ainda. Não temos contato mais, mas amamos ainda, porque aqueles momentos foram momentos muito preciosos também. E quando aconteceu isso, queridos, foi uma loucura. E aí eu devo muito ao pastor Jackson, devo muito ao pastor Ney, que foram pessoas assim que nos abraçaram de uma maneira muito especial. Se nós não tivéssemos tido a ajuda deles e a ajuda do pastor Santana, que era nosso presidente estadual naquela época, que hoje é o nosso pastor de honra na nossa igreja,
que ele já está jubilado. Se não fosse algumas pessoas essenciais que Deus preparou para nós, talvez nós não estaríamos aqui. E naquele momento Deus exigiu coisas muito difíceis para nós. E eu tenho certeza, isso é um pedacinho da minha história, mas eu tenho certeza que no momento em que você está mais debilitado é o momento que você precisa tomar atitudes muito delicadas e difíceis, porque para sair de lugares difíceis nós precisamos tomar atitudes difíceis. E eu quero compartilhar isso com você, porque todas as vezes que nós confiamos totalmente em Deus, e nós começamos a caminhar em caminhos que parecem caminhos grandiosos demais para nós, e são. Mas quando nós começamos a entrar por esse caminho, a gente começa a ficar gigante. Nós olhamos para nós e a gente se vê a mesma pessoa, mas o diabo já não nos vê a mesma pessoa. Nós olhamos para nós e começamos a ver uma atitude de fé que nós não tínhamos. E a gente vê isso muito bem retratado na caminhada de Gideão para enfrentar esses inimigos medianitas que estavam preparados pelo diabo para matar aquela nação, para destruir aquele povo, para fazer com que a história do futuro daquela tribo fosse adorar aquele Deus, aquele boi que estava ali. Aquele boi estava desanimando aquele povo. Aquele boi, aquela adoração errada. Às vezes nós estamos dando valor, porque quando nós damos muito valor a alguma coisa, nós estamos adorando. E conforme nós vamos adorando muito determinadas coisas que estão dentro da nossa casa, no nosso cotidiano, as coisas que nos aprisionam. Não posso ir no culto, não posso ir na missa, não posso ir numa reunião de oração na casa de uma vizinha, não posso ir numa célula orar, porque tem coisa muito preciosa. Eu vou ficar com meu neto, vou ficar com a minha neta, vou ficar trabalhando, fazer hora extra. Vou assistir esse filme, vou assistir essa série. Aí nós passamos a adorar muitas coisas. Passamos a adorar coisas que não eram para nós estarmos adorando. Que não era para nós estarmos adorando. E aí quando nós vamos para o nosso dia diário, para a nossa batalha diária, nós vamos igual Gideão. Indignados. Cadê esse Deus? Não vou poder fazer nada, eu sou pequeno. Sou problemático, sou o menor da família, que não sei o quê. E começa aquela coisa toda. E aí o anjo olha para ele e fala, vai nessa tua fé aí, vai nessa tua indignação. E aí a gente acaba se vendo nessa história. E eu tô vendo aqui que nós já estamos passando do horário. Momentos difíceis exigem atitudes difíceis. É hora de renunciar um pouco às coisas que estão tomando muito teu tempo e dedicar um tempo para Deus. Dedicar um tempo para Deus. E é essa palavra que eu tinha para compartilhar com você. Que quando Deus me deu essa revelação, fui fazer leitura bíblica, tudo, eu tinha quase certeza que era para me monitorar na direção do culto, que hoje quem dirigiu o culto fui eu, o segundo dia da campanha. Achei que essa visão era para lá. E quando eu comecei o culto, não veio essa palavra. E lá na igreja eu pude entender que essa palavra estava separada para nós aqui nessa noite. E eu quero que você receba ela. Amém? Quero fazer uma humilde oração para você e pedir a Deus que guarde muito a sua vida. Amém? Quero agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que a tua presença cubra meus irmãos que estão precisando ser inspirados pelo teu Espírito Santo.
Meus irmãos, minhas irmãs que estão precisando ser inspirados pelo poder do teu nome. Que o Senhor, meu Pai, dê direção a eles, guarde a vida deles. Que o Senhor possa prolongar na mente e no coração deles essa palavra que foi pregada agora, que eles possam pensar nela. Que essa palavra possa alimentá-los, meu Pai, para a glória do teu nome. Que arda fogo no coração deles. Amigos, meu Pai, católicos, irmãos católicos que me assistem, pessoas que estão comigo que não têm nenhuma religião, ou que algum dia vão escutar essa palavra e não tem nenhuma religião, vai alcançar daqui a alguns anos alguma pessoa. Pai, o teu Espírito Santo conhece a vida das pessoas. E eu peço ao Senhor que o Senhor trabalhe, meu Pai, na vida deles, que o Senhor possa mudar a história deles, meu Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão vivendo momentos bons contigo, Pai, que eles continuem firmes, gratos a Ti, e que no momento de alguma dificuldade, de algum problema, que eles continuem Te adorando, porque o Senhor é conhecedor do tempo, o Senhor sabe quando começar e quando terminar as coisas. Então eu peço a Ti, visita-os na graça do Teu Espírito. Abençoa minha família, abençoa meus irmãos da minha igreja, do meu ministério. Abençoa, Pai, os irmãos que estão me assistindo. Abençoa a família deles, o convívio deles, meu Pai, social, espiritual. Que o Senhor os abençoe de uma maneira muito linda e que eles possam testificar da Tua presença. Que assim seja. E graças a Deus. Amém, queridos? Queridos, você querendo estar comigo, se você é da cidade, querendo estar comigo, a nossa igreja fica ali na rua Guterrans, 4301, ali no Aerorancho, amém? Você que está na cidade, se um dia quiser preparar uma visita para nós estaremos aberto a igreja durante 3 semanas sem fechar, amém? Então, todos os dias, foi a partir de ontem, nós vamos ficar com a igreja aberta das 18h30 até as 21 horas. Nós estamos lá com a igreja aberta, orando durante 3 semanas seguidas, amém? Sem interrupção. E no domingo nós temos 2 horários. Pela manhã eu ministro a palavra de Deus e à noite o pastor Fábio. Então nós temos 2 horários de culto no domingo, amém? Então durante essas 3 semanas esse vai ser o protocolo lá, porque nos dias normais nós só temos culto no domingo, né, 2 horários, na terça e na sexta-feira. Nos outros dias a igreja não abre, nós temos outros trabalhos fora da igreja. Mas como nós estamos nessa campanha e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, que está lá em Levítico capítulo 6, versículo 13, nós estamos 3 semanas com a igreja aberta, amém? Então você pode preparar, numa dessas 3 semanas, você está lá nos visitando, por mais que você não esteja fazendo a campanha. Você pode ir lá nos conhecer, nós vamos estar nos confraternizando, nos conhecendo, um orando pelo outro, e Deus irá nos abençoar, amém? Motivo de alegria poder estar aqui com vocês, eu me despeço, e que Deus vos guarde, vos abençoe, e que seja uma semana rica de vitória para todos vocês em nome de Jesus. Queridos, quarta-feira, eu saindo do culto, vou sair 10 minutos antes do culto, a nossa igreja é muito perto da minha casa, eu saio do culto e venho para a live na quarta-feira, amém? Estarei aqui com vocês de novo, trazendo uma palavra, espero que revelada de Deus. Se não for uma palavra revelada de Deus, eu vou estar compartilhando um texto bíblico com você, amém? Vou estar compartilhando um texto bíblico que já foi revelado para nós, e eu tenho certeza que Deus pode falar sim comigo e com a tua vida. Amém? Fiquem com Deus. Hoje eu não tenho ninguém para desligar o celular para mim, então eu vou ter que levantar, né? Ou trazer o celular aqui. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Amém?